Olá, trabalhador temporário. Hoje vamos falar um pouquinho sobre jornada de trabalho. Bom, deixa eu me apresentar antes. Sou Vladimir Souza, estou há 18 anos como gestor de chão de fábrica, onde efetivei somente 67 e demiti mais de 790 trabalhadores temporários nas 8 empresas onde eu atuei. Ou seja, o índice de efetivação foi de aproximadamente 7%, perfeitamente dentro da média histórica das empresas do Brasil, que, segundo a Associação dos Trabalhadores Temporários, a ACTEM, esse índice é o que as empresas têm utilizado. Cansado de conviver com essa situação, estou aqui compartilhando gratuitamente, digo gratuitamente com você, uma série de informações que levarão você, trabalhador temporário, à efetivação um mês antes do término do contrato. Eu tenho um canal do YouTube chamado Profissa Nota 10, vai lá. Há muito conteúdo que irá ajudá-lo a ser efetivado um mês antes do término do contrato. Não perca essa oportunidade, pessoal. Vai lá e confira. Bom, hoje eu falarei sobre jornada de trabalho. Um tema extremamente importante e relevante para os profissionais temporários. Bom, jornada de trabalho é o tempo em que você executará o seu trabalho dentro da empresa. Bom, no mercado brasileiro, podemos encontrar diversos tipos de jornada de trabalho, pois, apesar da CLT e a Constituição Federal estipularem algumas regras, isso não quer dizer que todas as jornadas devem iniciar e terminar no mesmo horário, não é verdade? Antes de vermos alguns tipos de jornadas, me diga, por favor, como funciona a sua jornada de trabalho? Ela é mais tradicional ou trata-se de uma jornada flexível? Bom, gente, vamos iniciar então com uma jornada de seletista, que é do CLT. Ou seja, um regime de trabalho seletista corresponde ao trabalho formal, em que a empresa segue todas as regras estipuladas na CLT. Neste caso, o trabalhador é registrado em sua carteira de trabalho e nela consta várias informações, né? Dentre elas o regime de trabalho temporário de contrato, que é o nosso caso específico. Quando o trabalhador é regido pela CLT, o empregador deve respeitar as regras de jornada de trabalho. Portanto, o trabalhador deve ter uma jornada de 8 horas diárias, com direito ao intervalo para o almoço. Claro, 8 horas diárias com intervalo para o almoço. Essa jornada diária pode ser estendida até 2 horas extras, totalizando 44 horas semanais. Por isso, é bastante comum que haja trabalhos aos sábados, ou estendam o seu expediente em 48 minutos durante a semana, para que possam cumprir as 44 horas semanais. Por exemplo, se o funcionário trabalhar 8 horas em 5 dias da semana, no final, o saldo de horas dele será de 40 horas e faltam 4 horas para cumprir. Essas 4 horas podem ser distribuídas ao longo da semana ou completadas totalmente ao sábado, dependendo, obviamente, do contrato de trabalho que foi firmado entre o empregador e o trabalhador. O que diz a CLT sobre a jornada de trabalho? Agora que já entendemos um pouco mais sobre o conceito de jornada de trabalho, vamos entender em detalhe, gente, o que diz a CLT. Como falamos anteriormente, a jornada de trabalho de um trabalhador de regime CLT deve ter 8 horas diárias e totalizando 44 horas na semana. Essa regra aparece no artigo 58 da CLT. Este artigo também podemos encontrar a regra da tolerância de atraso. De acordo com o parágrafo 1º do artigo, as variações do horário de trabalho de registro de ponto não excedentes a 5 minutos não serão computadas, nem mesmo descontadas. Isso quer dizer que se o colaborador chega 5 minutos atrasado
ou sai 5 minutos depois do seu expediente, em nenhum dos casos são computados como falta ou atraso. Entretanto, essa regra também observa que o limite máximo para esses casos é 10 minutos diários. Bom, gente, importante salientar a você, trabalhador temporário, que é imprescindível que você cumpra à risca as regras do horário de trabalho, de entrada e saída. Ou seja, no início da jornada você deve bater seu cartão de ponto, já devidamente vestido, e se dirigir ao posto de trabalho. Gente, é comum ver profissionais baterem o ponto e dirigir-se ao vestiário para colocar o uniforme e depois se dirigir ao setor de trabalho. Gente, profissional temporário, não faça isso, pois agindo assim você estará cometendo falta grave e certamente seu gestor irá ter uma péssima impressão sua. Repito, entre na empresa com 15, ou no mínimo 15 minutos de antecedência, coloque seu uniforme, dirija seu relógio de ponto e registre seu ponto. De preferência 5 minutos antes do horário do início da jornada. Estamos conversados? Bom, vamos falar agora sobre hora extra. Ainda sobre a CLT, é necessário falarmos sobre a possibilidade de hora extra. Gente, de acordo com o artigo 59, da CLT, as horas de um trabalhador CLT podem ser acrescidas de 2 horas extras mediante acordo individual na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Bom, gente, essas horas excedentes devem ser remuneradas com pelo menos 50% do valor superior à hora normal. Legal, né, gente? Ou em outros casos, as horas também podem ser acrescentadas a um sistema chamado banco de horas para uma futura compensação, que é um descanso, independente se a empresa irá pagar ou colocar no banco de horas. Você, trabalhador temporário, deve estar pronto e disponível para estas ocasiões. Gente, fale com antecedências com seus familiares que existe sim a possibilidade de estender o horário de trabalho. E quando isso ocorrer, você se comprometerá a avisá-los quando finalizar o trabalho. Certamente você vai ganhar pontos positivos com o seu gestor quando se colocar à disposição para estender o horário de trabalho. Gente, não perca essa oportunidade de se destacar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre intervalo para o almoço. O horário de almoço faz parte da jornada de trabalho. É uma pausa obrigatória que proporciona uma melhor qualidade de vida no trabalho. Além disso, essa pausa está prevista no artigo 71 da CLT. Portanto, é algo obrigatório que deve ser feito durante a jornada. De acordo, gente, com esse artigo, em qualquer jornada de trabalho com duração de mais de 6 horas, é necessária uma pausa para repouso de no mínimo 1 hora. E a contagem da pausa não entra na duração da jornada. Por isso, gente, podemos dizer que os colaboradores passam cerca de 9 horas no seu local de trabalho. Contudo, a sua jornada contempla somente 8, porque 1 hora ficou hora de descanso e hora de almoço. Cabe aqui mais uma regra importante a ser seguida. Antes de sair para almoçar, informe ao seu gestor que naquele momento você está iniciando o horário de almoço. Vai lá, dirige seu cartão de ponto, bate o cartão, dirija seu refeitório ou restaurante para alimentação adequada. Gente, quando faltar uns 15 minutos para finalizar o horário de almoço, dirija-se ao vestiário para higienização bucal e corporal. Bata o seu cartão de ponto no final do horário do almoço e dirija-se imediatamente ao setor de trabalho.
Gente, por favor, não faça como muitos profissionais da qual eu acompanhei. Ou seja, eles batem o cartão ao finalizar o horário do almoço e ao invés de ir para o setor de trabalho, eles vão para o vestiário fazer a higienização bucal e corporal. Gente, esse comportamento está errado. E se você, trabalhador, tiver esse comportamento, certamente, olha só o que eu estou te falando, certamente você não será efetivado no fim do contrato. Vamos falar agora sobre o intervalo interjornada, ou seja, quando termina o horário de trabalho, quando começa no outro dia. Assim como na CLT prevê um intervalo dentro da jornada, o tempo entre uma jornada e outra também é previsto e dá seu nome de intervalo interjornada. Este intervalo está previsto no artigo 66 da CLT, que diz que entre uma jornada de trabalho e outra é obrigatório um descanso de 11 horas consecutivas. Isso quer dizer que o trabalhador não pode começar outro expediente antes desse intervalo de 11 horas. Vamos falar um pouquinho agora também sobre o falácio do descanso semanal. Descanso semanal ou descanso semanal remunerado, chamado DSR, também é um dos aspectos obrigatórios relacionados à jornada de trabalho. Ele está previsto no artigo 67 da CLT, que determina a todos os trabalhadores o direito a um repouso semanal de um dia. Este repouso deve acontecer preferencialmente aos domingos. E caso seja possível, também em feriados civis e religiosos e de acordo com as tradições locais. E quando uma empresa funciona aos domingos, gente, como é que funciona? Bom, nesses casos, a lei determina que seja feita uma escala de revezamento com organização mensal. Escala de revezamento, certo, pessoal? Contudo, é importante ressaltar que o trabalhador perde o direito de remuneração deste dia quando não cumprir a jornada de forma integral, ou seja, quando houver faltas injustificadas na semana anterior ao seu descanso. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre horas noturnas. As horas noturnas são aquelas compreendidas das 22 às 5 horas da manhã para os trabalhadores urbanos, das 21 às 5 horas da manhã para os trabalhadores da lavoura e das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite a 4 horas da manhã para os trabalhadores da atividade pecuária. Todas as horas dessas jornadas devem ser pagas com valor superior de um trabalhador diurno. Desta forma, os trabalhadores com jornada noturna devem receber adicional noturno em sua remuneração. E, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 73 da CLT, uma hora noturna é composta por 52 minutos e 30 segundos, e não 60 minutos. Qual é a duração da jornada de trabalho permitida pela CLT? Conforme vimos no artigo 58 e 59 da CLT, as jornadas de trabalho de um funcionário seletista deve ser de 8 horas diárias. Entretanto, há a possibilidade de realização de 2 horas extras, totalizando 10 horas diárias. É comum que as empresas adotem bancos de horas. O banco de horas funciona como uma das maiores mudanças trazidas pela reforma trabalhista. E, gente, ele consiste no armazenamento dessas horas extras de um trabalhador em um banco, né? Que, por seguinte, ele poderá compensá-las posteriormente, ou seja, fazer uma folga junto com o feriado e assim por diante, ou uma saída antecipada. Isso vai depender muito de como vai fazer a administração com o seu gestor. Cara, o que a reforma trabalhista trouxe de mudança para a modalidade do banco foi a possibilidade da sua adoção mediante acordo individual entre empregador e funcionário, sem a necessidade de interferência do sindicato, né? Qualquer diferença entre a jornada de trabalho e a escala
Qual que é a diferença desses dois? Uma jornada de trabalho diz respeito ao tempo que o funcionário deve se dedicar ao seu empregador. Já a escala de trabalho significa os dias em que deverá executar a sua jornada. Ficou claro para você? Para fixar o conceito, vamos considerar que um certo funcionário trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h48. Neste caso, ele possui uma jornada de trabalho de 8 horas e 48 minutos. Em uma escala 5x2, que significa 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. Agora que esse conceito ficou claro, vamos descobrir quais são os tipos de jornadas permitidos pela CLT. Gente, quais são os tipos de jornadas permitidos pela CLT aqui no Brasil? Para a jornada de trabalho ser válida pelas regras da CLT, ela deve ser de, mais uma vez, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Contudo, em alguns casos, pode ser que aconteça de forma diferente. Além disso, cada empresa pode dividir essas jornadas em diversas escalas, como veremos a seguir. Bom, primeira escala, nós falamos da escala de 5x1. A escala de 5x1 consiste em 5 dias de trabalho para uma folga. Até aqui é fácil entender. Você, trabalhador temporário, terá direito a pelo menos um domingo de folga no mês. E sua jornada de trabalho tem a duração de, no máximo, 7 horas e 20 minutos. Perfeito? Vamos falar na escala 5x2. Assim como a escala 5x1 representa 5 dias trabalhados de formas consecutivas, né, e 2 folgas. Na escala 5x2, a linha de raciocínio é a mesma. Você trabalha durante 5 dias consecutivos e folga 2 dias. Geralmente essa escala representa o trabalho de segunda a sexta-feira, com folga aos sábados e domingo. Todavia, pode ser que em determinados casos ocorra de forma diferente e que os dias folgados podem ser consecutivos ou intercalados. Como falamos, nestes casos específicos, os funcionários devem possuir uma jornada de 8 horas e 48 minutos para completar a exigência da CLT. Perfeito? Uma escala, vamos falar agora um pouquinho sobre uma escala 4x2. Neste tipo de escala, a situação já muda um pouco. O esquema de trabalho funciona da seguinte forma. O funcionário trabalha durante 4 dias seguidos, com duração de 11 horas e folga por 2 dias. Gente, você deve estar se perguntando como conciliar essa escala com 8 horas diárias, não é o mesmo? Acontece que, no final de um mês, considerando 30 dias, o funcionário terá trabalhado os 20 dias e folgado 10. E o saldo de horas dele será de 220 horas, por conta das 11 horas diárias trabalhadas. Logo, no final, são 30 horas a mais que o convencional. Essas horas devem ser pagas em dobro. Perfeito? Vamos lá, mais uma escala, chamada escala 6x1. A escala de trabalho 6x1 é bastante simples. São 6 dias de trabalho para 1 dia de folga. E como falamos da escala 5x2, neste caso também é obrigatória a concessão de uma folga em um domingo a cada 7 semanas no máximo. Perfeito? As folgas do colaborador também podem ser fixas ou alternadas, a depender da atividade que a empresa oferece. Vamos falar da escala 12x36. Né? A jornada 12x36 também foi uma das alterações propostas pela reforma trabalhista, recentemente aprovada. Neste caso, o colaborador ou funcionário trabalha 12 horas e descansa 36 horas seguintes. Antes da reforma, essa modalidade só poderia ser adotada por algumas categorias, mas com a redação do artigo 59A,
agora pode ser adotada mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, gente. Entretanto, é importante ressaltar que os intervalos para repouso e alimentação devem ser feitos dentro da jornada. Perfeito? Vamos falar um pouquinho da escala de 24 por 48. Bom, nessa modalidade de escala, o trabalhador fica por 24 horas no trabalho e folga 48 horas. Indo agora para o dia a dia, gente, vamos lá. Caso você, trabalhador temporário, esquecer de bater o ponto ou bater fora da tolerância, avise imediatamente seu gestor do ocorrido e não dê desculpinhas. Fale para ele que houve uma falha sua e isso não se repetirá. Bom, gente, o objetivo desse material era dar uma visão prática sobre jornada de trabalho e caso você queira se aprofundar, há um vasto material na internet que pode complementar essas informações que foram passadas aqui. O importante é que você, trabalhador temporário, cumpra rigidamente os horários estabelecidos pela empresa. Por isso, é um dos quesitos da avaliação pendente do seu gestor. Gente, não coloque em xeque sua efetivação por não cumprir regras de horário. Isto está 100% na sua mão, ok? Obrigado e até o próximo tema.